Olá, estudantes! Olá, professoras! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje estamos aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Lembrando da importância de higienizar bem as mãos. Eu tô aqui no estúdio, vou passar álcool gel, mas vocês que estão em casa podem lavar as mãos com água e sabão. Vou pedir para que vocês, por favor, peguem o material de vocês, lápis, caderno, borracha, caneta, que a gente vai precisar daqui a pouquinho. Hoje, na nossa aula, nós vamos iniciar com 4 questões sobre os povos originários. Vamos ver o que vocês já têm de conhecimento sobre esse assunto. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler as questões e já volto. Muito bem, conseguiram responder as questões? Fácil? Difícil? Já sabiam? Encontraram algumas palavras que vocês consideram equivocadas? Vamos lá fazer juntos? A primeira. Os índios são todos iguais. Verdadeiro ou falso? O que vocês responderam? Falso. Nós somos todos múltiplos, diversos, não somos iguais de maneira nenhuma. Então não podemos afirmar que os indígenas também possam ser iguais, né? Vamos para a segunda questão. 2. Quantos indígenas vivem hoje no Brasil? O que vocês marcaram? Vamos ver a resposta correta? Será que é apenas uma tribo? São 50 tribos ou mais de 200 etnias? 200 etnias, isso mesmo. Terceira, os índios vivem isolados? Será que eles vivem só na floresta, vivem na cidade, vivem na floresta e na cidade? O que vocês responderam? Falso. Eles não vivem apenas isolados, né? Hoje os indígenas ocupam todos os espaços e ainda temos sim alguns indígenas que vivem isolados. 4. Quantas línguas indígenas são faladas no Brasil hoje? De 10 a 20, de 100 a 200 ou mais de 1000? O que vocês responderam? Vamos ver a resposta correta? De 100 a 200 línguas. Muitas vezes no imaginário da gente, a gente pensa que existe apenas uma língua indígena, né? Que todos falam essa mesma língua. E a gente já vai ver um pouquinho mais para frente que não é bem assim. Que hoje no Brasil falam mais de 100 línguas indígenas. Muito bem, agora que nós já fizemos essas questões, eu trouxe para você um vídeo que eu preparei com algumas colegas em casa
falando um pouquinho sobre os povos originários. Vamos assisti-lo? Povos indígenas do Brasil. Vivem no Brasil cerca de 900 mil indígenas que se dividem em aproximadamente 305 etnias. Entre eles, 250 são povos conhecidos e 55 povos isolados. A partir de 1987, estes povos isolados passaram a receber tratamento diferenciado, respeitando o seu modo de vida. A maioria encontra-se na região amazônica. Entre os povos conhecidos, 66% deles vivem em terras indígenas e área rural, e 34% nas grandes cidades. Cada um possui sua história, sua arte, sua ciência, que são distintas umas das outras. Por serem distintas entre si, quando usamos a palavra índio, reduzimos toda essa diversidade em apenas um povo. Assim, o ideal é falarmos povos originários ou indígenas. E quando vamos nos referir a um grupo de indígenas, não devemos usar a palavra tribo, e sim aldeia ou comunidade. E, assim como não existe um único povo indígena no país, não existe apenas uma língua. Cerca de 150 línguas são faladas, e cada uma delas representa uma forma própria de contar o mundo. Cada povo, uma língua, e nessa língua, um mundo. O que podemos dizer é que os diversos povos possuem pontos em comum, como a cestaria, cerâmica, pintura corporal e uma relação muito respeitosa com o ambiente e a natureza. Assim, os povos originários se destacam pelo respeito às plantas, aos animais, à terra, às águas, às montanhas, às pedras e às estrelas. E desta maneira, muitos assumem o papel de guardiões da natureza. E por meio dessa relação com a natureza, surgem as narrativas indígenas, onde pessoas se transformam em animais, cobras viram canoa. O importante é a gente saber que essas narrativas são verdadeiras do ponto de vista dos povos indígenas. E sendo transmitidas de forma oral, elas não desaparecem porque são suas verdades sobre o mundo. Queremos chamar a sua atenção para o fato de que toda a sociedade humana é complexa e vive em transformação. E entre os indígenas isso também ocorre. Existem aldeias hoje em dia com energia elétrica, computadores e internet. Muitos fazem uso da tecnologia digital sem deixar de perder a sua identidade. É importante percebermos que a maneira como esses povos indígenas estão na sociedade é muito variada. E esperamos ter despertado em você o desejo de se aproximar e, o mais importante, respeitar e valorizar os saberes diversos desses povos originários. Muito bem, conseguiram prestar atenção no vídeo? Então agora eu vou sugerir que vocês peguem um caderno ou uma folha, lápis, caneta e façam um registro sobre os povos originários do Brasil. Vamos lá? Registrem lá famílias e direitos humanos, a data que vocês estão fazendo a atividade e escrevam povos indígenas do Brasil. O vídeo nos trouxe essas informações que vocês vão registrar. Que vivem hoje no país cerca de 900 mil indígenas. São 305 etnias vivendo em aldeias isolados ou nas cidades.
Esses povos originários falam aproximadamente 150 línguas diferentes. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês poderem registrar e já volto. Ok, agora que vocês já fizeram o registro no caderno de vocês, vamos conhecer o nome de alguns povos? Nós trouxemos um caça-palavras com 10 nomes de povos originários do Brasil. Esses nomes podem estar na horizontal, na vertical, na diagonal. Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem e já volto.
Então vamos lá, descubra o nome de alguns povos originários do Brasil. Vocês conseguiram encontrar Bororó? Ele está no sentido vertical. Muito bem. O próximo, Caiapó. Também na vertical. Carajá. Esse estava um pouquinho mais difícil. Na diagonal. Vocês haviam encontrado? Guarani. Do lado esquerdo, também na vertical. Yanomami. No meio do caça-palavras, no sentido vertical. Juruna, também na diagonal. Munduruku, na primeira linha no sentido horizontal. Pataxó, na última linha no sentido horizontal. Potiguara, no centro do caça-palavras, horizontal. E por último, tucano. Vocês conseguiram encontrar, perceberam alguma alteração que a gente fez nas letras do caça-palavras? Conforme a gente foi mudando os slides, a gente escreveu Yanomami com I primeiro, I acento, e depois com Y. Isso foi intencional, porque essas duas maneiras de escrita são aceitas. Nós encontramos na literatura Yanomami com I, Yanomami com Y e acento circunflexo. Muito bem, agora que já encerramos o jogo, já fizemos os comentários, eu preparei em casa com mais duas professoras uma videochamada, conversando um pouco sobre os povos originários. A gente vai iniciar esse vídeo, inclusive, com um outro jogo. Vamos lá? Olá, estudantes! Olá, professoras! Tudo bem? Hoje a nossa proposta é começar com um jogo. A gente já vai começar brincando. Vamos lá? Vou pedir um minutinho para a tela entrar. Vocês conseguem ver, meninas? O objetivo do jogo é a gente encontrar na malha quadriculada aonde está o recorte da imagem. Então, a gente tem que identificar e escrever as coordenadas. Então, vou pedir que vocês peguem, por favor, um lápis, uma caneta, um papel, para a gente encontrar as coordenadas dos outros recortes. O primeiro está na linha 2, coluna D. Carla, você quer continuar, por favor? Oh, sim, Paty. A segunda imagem está na linha 4, coluna E. Linha 4, coluna E. Vamos confirmar? Ali, isso mesmo. A coordenada, então, é 4E. Regina. Muito bem, Carlinha. Vamos lá, então. Eu estou vendo na terceira, no terceiro recorte ali, um pedaço da câmera fotográfica, né? Então, eu acredito que seja na linha 5, coluna B. Vamos confirmar se é isso mesmo? 5B. Isso mesmo. Uhul! Legal. Bom, ali no próximo recorte eu estou um pouquinho em dúvida, porque está bem semelhante, mas eu vou colocar a linha 8, coluna D. Linha 8, coluna D. Será, Carla? Olha bem. Ah, é isso mesmo. Não é essa não. É a linha 7, coluna D. Isso mesmo, 7D. Agora acho que acertei. Isso mesmo. A coordenada 7D. Ah, isso mesmo. Legal. É isso aí, Carlinha. Minha vez agora. Esse último recorte aparece o olho, né, do indígena, um olho do indígena. Então, vamos lá. Linha 3,
e a coluna D. Vamos confirmar. Então você acha que é 3D, isso? Isso. Muito bem. Uhul, acertei. Acertou a coordenada. Acertou todas. 3D. Então, a gente trouxe essa brincadeira com essa foto hoje com o objetivo de a gente refletir um pouquinho juntos com vocês aí em casa. Será que um indígena deixa de ser indígena porque está com uma câmera fotográfica na mão? Patrícia, as culturas estão em constante transformações. Vamos pensar na gente, nós mesmas. Não vivemos mais como os nossos avós, né? Antigamente. A gente não vive porque tudo transformou, mudou bastante coisa. E se o indígena está ali com uma câmera fotográfica ou tem acesso a um celular, a um computador, ele não vai deixar de ser indígena por isso. Porque os povos indígenas também estão participando dessas mudanças, dessas transformações constantes da sociedade, enfim. E continuando o que a Carla falou, vamos pensar juntos, crianças. Os povos indígenas são muitos, muitas línguas, costumes distintos. E é importante lembrar que existem aldeias que não tiveram ainda contato com os não indígenas. Assim, tem também os indígenas que transitam entre a cidade e a aldeia. Sim, são muitas possibilidades de ser indígena, né? E a gente não pode reduzir toda essa diversidade em uma única maneira de ser. Então a gente pode se perguntar, tá, e como é que eu faço para dizer se a pessoa é indígena ou não é indígena? Então, só a própria pessoa pode se reconhecer como indígena. A gente não pode ficar presa às características físicas dessas pessoas, né? Esperando que o indígena seja aquele que tem o cabelo liso, por conta da sua cor da pele ou dos olhos. Inclusive, eu trouxe uma informação que é da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que fala que eu vou ler para a gente, os critérios para a definição de indígena são a autodeclaração, a pessoa se reconhecer, e o reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem. Só assim é possível dizer se a pessoa é indígena ou não é indígena. Patrícia, você poderia ler para a gente aquela narrativa do livro das árvores do povo Ticuna? E eu tenho uma proposta para fazer para as crianças. Vocês aí em casa, fiquem num lugar confortável, ouçam a narrativa que a Patrícia vai ler e imaginem que vocês estão numa floresta. Vamos lá? Qualquer vida é muita dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos, e os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra, e com o sol vem o dia. Esquenta a mata, ilumina as folhas, tudo tem cor e movimento.
Então, conseguiram se imaginar no meio da floresta? Acho que a nossa proposta hoje era essa. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito bem. Gostaram da conversa? Conseguiram se imaginar em uma floresta? Conseguiram fazer o exercício proposto de fechar os olhos, ouvir o barulho e se imaginar no meio de uma floresta? E a foto com o indígena com a câmera na mão? O que vocês acharam? Bom, lá na nossa conversa, a professora Carla trouxe essa ideia de que a gente está sempre em constante transformação. E os povos indígenas também. Então a gente não deve ficar preso à ideia de que o indígena ainda está preso lá no passado, de tanga, com arco e flecha. Essa imagem não existe, né? Então, nós trouxemos agora uma outra foto para vocês poderem observar e vamos imaginar o que esses garotos podem ser. Olhando a foto, são 4 adolescentes. Observem bem. O que eles têm de adereço? Qual é a posição que eles se encontram? Esse boné de lado, corrente, remete a qual movimento? Se fosse para a gente dizer que eles são um grupo musical, será que eles tocam pagode, samba ou rap? Na próxima imagem, a gente já vai ter o nome do grupo. Bro MCs. Eles contam que eles escolheram esse nome porque eles são realmente irmãos. Bro, em inglês, brothers, irmãos. E MCs, porque são rappers. E eles usam esse nome misturando a cultura americana com a indígena deles. Interessante, não é mesmo? Esse grupo de garotos fizeram a fusão do rap americano com a cultura guarani. E esse foi um caminho encontrado por alguns movimentos indígenas que perceberam que os jovens estavam saindo das aldeias, vindo para a cidade e em muitos momentos perdendo a essência da sua cultura. Então foi uma maneira de aproximar a cultura das cidades com a cultura da aldeia, dar visibilidade aos povos indígenas, usar esses recursos a seu favor. Na próxima foto que eu trouxe para vocês, é um menino chamado Christian Wariu. Ele é do povo Chavante, tem 22 anos e é conhecido pelos povos originários como um guerreiro digital. Por quê? Porque ele usa as mídias sociais a favor da população indígena. Ele ficou conhecido quando criou um canal nas mídias sociais. E ele afirma o seguinte, vamos ler juntos? Precisamos realmente mostrar para todos que os indígenas do século XXI são advogados, médicos, pessoas que estão dando retorno para suas comunidades, que não deixam suas raízes por não estarem em seus territórios. Em 500 anos, a população indígena tem aumentado e tem orgulho de ser indígena. É importante reforçar isso para os jovens, que estamos indo à luta e resistindo. Tudo isso é ser indígena no século XXI. Música, mídias sociais, arte, todos esses recursos sendo usados a favor da representatividade dos povos indígenas. Vamos observar juntos o mural Etnia, Todos Somos Um, que fica exposto no Rio de Janeiro. Ele foi criado nas Olimpíadas, ele fica no Boulevard Olímpico, e o Eduardo Cobra entrou para o Guinness Book como o maior mural do mundo com essa composição. E ele afirma assim: o projeto do mural Etnias é a continuação de uma história de luta através da arte. Meu trabalho nesse período todo tem se concentrado na defesa e preservação dos animais, no resgate da história, na busca da igualdade entre as pessoas. Esse recorde, para mim, não se trata do maior mural do mundo, se trata da maior pintura pela paz entre as nações.
Essa declaração, então, foi dada para um jornal em 2016, e nessa obra a gente pode perceber 5 indígenas que representam 5 continentes diferentes. Então, são indígenas da Etiópia, da Tailândia, do Brasil, da Sibéria e da Nova Guiné. E no centro nós temos um indígena representando o povo Tapajós. Eu vou mostrar agora para vocês nessa imagem. E a gente pode observar que é um mural muito grande comparado com as pessoas que estão ali embaixo. Ali embaixo é um ponto, como se fosse um ponto de ônibus, né? E as pessoas estão ali, então a gente percebe que é um mural realmente muito grande. Foi uma maneira que ele encontrou de chamar a atenção do mundo para as questões indígenas, né? Na próxima imagem, a gente trouxe a obra do Cobra, que ele expôs em Portugal. Foi a primeira vez que os indígenas fizeram o caminho contrário, né? Os portugueses chegaram no Brasil e aqui os indígenas chegam em Portugal. Ele pediu a autorização do Raoni para fazer esse grafite num edifício de 5 andares e o Raoni aprovou. E ele falou: obras assim divulgam a causa indígena e o mundo precisa saber de nossa luta, respeitar os índios e respeitar a natureza como um todo, disse o Raoni. Ok, mas e quem é o Raoni? Vocês conhecem o Raoni? Ele é um líder indígena brasileiro da etnia Kayapó. Ele ficou conhecido internacionalmente por a sua luta pela preservação da Amazônia e pelos povos indígenas. A data dele não se sabe ao certo, mas acredita-se que ele nasceu por volta de 1930. Isso quer dizer que ele deve ter aproximadamente 90 anos. Por volta dos 15 anos, ele teve contato com os não indígenas, os irmãos Vilas Boas. Aprendeu a língua portuguesa e colocou esse disco de madeira no lábio inferior, que é tradicionalmente usado por chefes de guerra e grandes oradores das aldeias. Aos 24 anos, após tomar conhecimento no mundo dos homens brancos, através dos irmãos Vilas Boas, e da ameaça que esse mundo exterior trazia à sua realidade, ele começou o seu ativismo. Ele visitou 17 países. O cacique se tornou um embaixador pela preservação da Amazônia dos povos indígenas, visitando o mundo inteiro e encontrando-se com os mais importantes líderes mundiais, reis, presidentes e até papas. Então, em 2020, o Raoni foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho voltado para a proteção da floresta amazônica. Muito bem, na próxima imagem, ainda do Raoni, essa foto faz parte do projeto Índios Brasileiros, do fotógrafo Ricardo Sturker, que tem uma história com a fotografia com uma herança familiar, que começou com o seu bisavô, e hoje na família dele, mais de 30 membros da família são fotógrafos, incluindo a sua maior influência, que foi o seu pai. Em 1997, quando ele trabalhava em uma revista, ele ficou responsável por fotografar os Yanomamis. Foi aí que ele conheceu essa moça que está na foto, a Penha Goss. Ele ficou encantado com essa foto e 17 anos depois, ele voltou na mesma aldeia Yanomami para encontrar ela e fazer o mesmo retrato. Ele levou mais de um ano buscando por ela, até que ele encontrou. E depois dessa foto, ele se aproximou muito das experiências com os índios, decidiu que não deveria encerrar esse projeto. A partir daí, concebeu o projeto de registrar 12 etnias indígenas. E ele afirma: acho que a fotografia tem o papel de documentar. Por meio das minhas fotos, espero que haja uma valorização e um respeito maior pelos povos originários. A fotografia é uma linguagem universal que atrai a atenção das pessoas
e pode colaborar e chamar a atenção às questões importantes para os indígenas. Nós preparamos um vídeo com algumas fotos do Ricardo. Vamos conhecer um pouco do trabalho dele? E então, interessante as imagens? Com uma das imagens do Ricardo, nós fizemos um jogo das 5 diferenças. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos para ver se vocês encontram as 5 diferenças.
Vamos verificar agora as 5 diferenças entre as duas fotos. Vocês conseguiram encontrar? Vamos lá para a primeira. Embaixo do pé do menino tinha um tronco. Em uma foto, na outra ele foi excluído. A outra diferença. No braço do garoto tinha uma pulseira que nós tiramos. A outra diferença está na pena do cocar. Numa foto são 3 e na outra são 2. A próxima está na tiara do cocar, que uma está com um grafismo indígena e na outra nós deixamos apenas na cor vermelha. E a quinta diferença, talvez essa tenha sido mais difícil de encontrar, né? Lá atrás, no fundo da foto, foi tirada a porta. Muito bem, essas são as 5 diferenças. Vocês tinham conseguido encontrar? Então esse era o nosso recado de hoje. Trouxemos a diversidade dos povos, como na atualidade as mídias sociais, a música, a arte, a foto são usadas a favor dos povos indígenas. Conhecemos quem foi o Raoni, o Cobra, o Christian Wairu. Esse foi o nosso recado. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.